Você sabia que há 3 tipos de pessoas que Deus não quer que sejam ajudadas de jeito nenhum? Que por mais duro que pareça, existem situações em que estender a mão é ir contra a vontade dele? Isso pode ser algo difícil de acreditar, mas é a verdade. E é sobre isso que vamos falar hoje. Mas antes, se você deseja participar mais da nossa comunidade de irmãos e irmãs em Cristo, seja membro do nosso canal. Isso ajuda muito a entregar mais a obra do Senhor e nos motiva cada vez mais a continuar essa caminhada com todos vocês. Vamos ao vídeo. A Bíblia mostra que nem toda ajuda é bênção. Em muitos casos, ajudar alguém fora do tempo de Deus é o mesmo que impedir o tratamento que o próprio Senhor está aplicando. No livro de Provérbios, capítulo 19, está escrito: o homem de grande ira tem de sofrer o castigo, porque se tu o livrares, virás a fazê-lo novamente. Veja, a palavra é clara. Há momentos em que socorrer alguém é colocar-se contra o que Deus está fazendo. Deus é amor, sim, mas também é justo, e muitas vezes a justiça de Deus se manifesta permitindo que certas pessoas colham o fruto das próprias escolhas. Quando alguém se interpõe nesse processo e tenta salvar quem Deus quer tratar, acaba se tornando cúmplice da rebeldia. Há um tempo de ajudar e há um tempo de se afastar. A primeira pessoa que Deus não quer que se ajude é a que vive deliberadamente no pecado, sabendo a verdade, mas se recusando a mudar. São pessoas que ouvem a palavra, conhecem o caminho, mas insistem em permanecer na desobediência. Ajudá-las nesse contexto é fortalecer o erro. O apóstolo Paulo, em 2ª carta aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 10, disse: se alguém não quer trabalhar, também não coma. Ele estava mostrando um princípio. Quem rejeita a correção não deve ser sustentado na sua teimosia. Quantas vezes alguém se aproxima pedindo socorro, dizendo estar sofrendo, mas na verdade colhendo o que plantou por causa de uma vida de rebeldia e pecado? Quando se tenta aliviar o peso que Deus permitiu para ensinar, acaba-se prolongando o deserto. Deus usa circunstâncias para corrigir, e muitas vezes o sofrimento é a ferramenta da transformação. A segunda pessoa que Deus não quer que se ajude é a ingrata e manipuladora. Aquela que só se aproxima quando precisa, mas nunca reconhece o valor do que se faz por ela. É a pessoa que suga as forças, se alimenta da compaixão alheia, mas não tem nenhum compromisso com a verdade. O livro de Provérbios diz: não fales aos ouvidos do insensato, porque desprezará a sabedoria das tuas palavras. Isso mostra que o tolo não aprende. Ele apenas usa as circunstâncias para se beneficiar. Há pessoas que Deus está removendo do caminho justamente porque elas não estão preparadas para a bênção que você carrega. Elas são instrumentos de atraso espiritual. E continuar insistindo nelas é impedir o fluir de Deus na própria vida. O Espírito Santo muitas vezes alerta, mas o coração humano, movido pela emoção, insiste em desobedecer. A terceira pessoa que Deus não quer que se ajude é a que se opõe à obra de Deus, mesmo dentro da igreja. São aqueles que murmuram, que semeiam contenda, que colocam dúvida na fé dos outros. O apóstolo Paulo, na primeira carta a Timóteo, capítulo 6, fala dos que ensinam doutrinas diferentes e causam disputas. Aparta-te dos tais. Ou seja, há momentos em que o afastamento é uma forma de preservação espiritual. Muitas vezes, o servo de Deus quer ser tão bom que esquece de ser sábio. Mas a bondade sem discernimento se transforma em armadilha. Deus não nos chamou para agradar todos, e sim para obedecer à sua voz. Nem sempre ajudar é amor, às vezes é desobediência. E quando o Senhor diz pare, é porque Ele sabe que o socorro humano pode interromper o processo divino.
Quantas bênçãos se perderam porque alguém insistiu em carregar pessoas que Deus já havia pedido para deixar para trás? Quantos ministérios foram travados por causa de laços emocionais que Deus queria cortar? É forte, mas é verdade. O coração é enganoso e só o Espírito Santo revela quem deve continuar ao nosso lado. Se isso está falando contigo, é porque o Espírito de Deus está te despertando. Ele está mostrando que há pessoas que precisam ser deixadas nas mãos dele. O amor verdadeiro não é aquele que impede a dor, mas o que confia que o Pai sabe tratar cada filho no tempo certo. E ainda há algo mais profundo por trás disso, algo que poucos percebem. Uma razão espiritual que explica por que ajudar essas pessoas pode trazer consequências sérias. Se o conteúdo está tocando seu coração, comente: eu obedeço ao Senhor, e que o Senhor continue falando contigo até o fim deste vídeo. Quando Deus diz pare, não é falta de amor, é sabedoria divina. É o cuidado de um pai que enxerga além do que os olhos humanos podem ver. Há momentos em que o Senhor permite que certas pessoas passem por um deserto, não para destruí-las, mas para quebrar o orgulho, moldar o caráter e restaurar a comunhão perdida. Interferir nesse processo é tentar corrigir o que só o Espírito Santo pode transformar. Muitos acham que estão sendo usados por Deus quando socorrem alguém, mas na verdade estão sendo enganados pelas emoções. É o caso de pessoas que vivem em ciclos repetitivos de erro. Sempre caem, sempre pedem ajuda, mas nunca mudam. Não é falta de oportunidade, é falta de arrependimento. E Deus não trabalha em corações endurecidos. O profeta Jeremias, no capítulo 7, versículo 16, recebeu uma ordem dura: tu, pois, não ores por este povo, nem levantes por ele clamor nem oração, nem me importunes, porque não te ouvirei. Perceba, o próprio Deus mandou Jeremias parar de interceder por um povo rebelde. Isso mostra que existem situações em que nem mesmo a oração é aceita, porque o tempo da misericórdia já foi substituído pelo tempo da justiça. Há pessoas que só aprenderão quando perderem o apoio humano. Enquanto alguém estiver sustentando suas escolhas erradas, elas jamais buscarão o socorro de Deus. É por isso que o Senhor permite o afastamento. Não é rejeição, é tratamento. Quando o filho pródigo saiu de casa, o pai não correu atrás dele. Ele deixou que o tempo e a dor o trouxessem de volta. E só depois que o filho entendeu o valor da casa do pai, houve restauração. Queridos irmãos, há uma diferença entre ajudar e se tornar cúmplice. Ajudar é estender a mão para quem quer recomeçar. Ser cúmplice é sustentar quem não quer mudar. E quando se tenta ajudar quem resiste à voz de Deus, o peso espiritual recai sobre quem estende a mão. É por isso que muitos vivem cansados, sugados emocionalmente, sem entender por que a vida não avança. A palavra de Deus diz em Salmos, capítulo 1, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. O segredo está aqui. Não é só evitar o pecado, é evitar quem vive nele. A convivência constante com pessoas que se opõem a Deus contamina a fé, apaga o ânimo e esfria o coração. Muitos filhos de Deus perderam a alegria de servir porque se cercaram de pessoas que não têm compromisso com o reino. Ajudaram, aconselharam, deram tempo, mas só receberam ingratidão e cansaço. O inimigo é astuto e usa o disfarce da compaixão para prender servos fiéis em relacionamentos que drenam a alma. Ele sabe que um coração exausto é um coração vulnerável. E o que a Bíblia ensina sobre isso? Em Mateus capítulo 7, Jesus disse: não deis aos cães o que é santo, nem lanceis as vossas pérolas diante dos porcos. Essa é uma das advertências mais fortes de Jesus.
Ele não estava chamando pessoas de animais, mas usando uma figura para mostrar que há quem não valorize as coisas sagradas. E quando se insiste em dar o que é precioso a quem não honra, o resultado é desprezo e dor. Há pessoas que Deus está pedindo para deixar ir. Elas precisam ser entregues nas mãos do Criador. A insistência em manter vínculos que o Senhor já cortou impede o avanço espiritual. Quando Deus quer elevar, Ele também separa. E se o coração não obedece, a própria vida começa a travar. Quantos milagres deixam de acontecer porque o servo de Deus continua preso a quem não quer saber de transformação? É preciso discernimento espiritual. Em muitos casos, o Espírito Santo já deu sinais. Sonhos, inquietações, palavras vindas de irmãos, mensagens na pregação. Mas o coração, movido pela pena, ignora todos os alertas. A compaixão fora do tempo é desobediência. E o Senhor não honra quem se move pela emoção em vez de seguir a direção divina. Deus não quer que ninguém viva preso em relacionamentos destrutivos, seja amizade, família, namoro ou até dentro da igreja. Se o vínculo está te afastando da presença dele, é hora de se afastar. O amor verdadeiro corrige, não encobre o pecado. Quando Deus diz, pare, Ele está protegendo o futuro, não destruindo o presente. Há um peso espiritual em sustentar o erro alheio. Elias, o profeta, sabia quando ajudar e quando se afastar. Ele não ficou tentando convencer Acabe e Jezabel a se arrepender. Ele obedeceu à voz de Deus e seguiu adiante. Isso ensina algo profundo. Nem todos merecem o tempo e a energia de quem vive em aliança com o Altíssimo. E talvez agora o Espírito Santo esteja mostrando rostos, nomes e situações. Isso não é coincidência, é Deus revelando o que precisa ser cortado. Quando alguém insiste em ajudar quem Deus está tratando, algo invisível começa a acontecer no mundo espiritual. O fardo que era do outro passa a ser carregado por quem socorre. É por isso que tantas pessoas boas, tementes a Deus, de repente se veem oprimidas, cansadas, desanimadas e sem forças para orar. Elas não percebem, mas estão segurando um peso que não lhes pertence. A Bíblia é clara. Cada um deve levar a sua própria carga. Está escrito em Gálatas, capítulo 6, versículo 5, porque cada qual levará o seu próprio fardo. Isso significa que há dores e consequências que pertencem a cada pessoa, e quando alguém tenta aliviar o que Deus determinou como correção, acaba assumindo um peso que não foi chamado para suportar. O inimigo sabe disso e se aproveita. Ele usa pessoas espiritualmente feridas, rebeldes ou ingratas para sugar a energia emocional e espiritual dos servos de Deus. E quanto mais o crente tenta ajudar sem direção divina, mais o inimigo se fortalece. É uma estratégia sutil, mas muito perigosa, porque aos poucos o coração vai se esvaziando e a pessoa passa a sentir um vazio inexplicável, mesmo estando envolvida com as coisas de Deus. Queridos irmãos, é nesse ponto que muitos se confundem. Ajudar é uma virtude, mas ajudar sem discernimento é uma armadilha. Jesus ajudava, curava e libertava, mas ele também sabia dizer não. Em João capítulo 6, versículo 26, ele confronta a multidão que o seguia apenas por interesse material. Em verdade vos digo que me buscais, não porque vistes os sinais, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Cristo sabia distinguir quem o buscava por fé e quem o seguia por conveniência. Da mesma forma, Deus está chamando o seu povo para aprender a discernir. Há pessoas que se aproximam apenas quando precisam. Elas não querem transformação, querem alívio temporário. E quem se deixa usar por esse tipo de pessoa está, sem perceber, atrapalhando a obra do Espírito Santo. Porque enquanto o homem socorre, Deus não age. O Senhor não compartilha sua glória com ninguém. Se Ele quer tratar alguém, Ele fará do jeito dele.
mesmo que isso envolva dor, perdas ou silêncio. Quando alguém tenta aliviar o processo, Deus se retira, porque o homem tomou o lugar dele. Foi assim com Jonas. Quando ele desobedeceu à ordem divina e fugiu para Tarsis, os marinheiros tentaram salvá-lo. Eles se esforçaram, remaram contra o vento, mas nada funcionava. Só quando o lançaram ao mar, a tempestade cessou. Está escrito em Jonas, capítulo 1, versículo 15. Então, pegaram Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o furacão. Veja que poderoso! Enquanto os marinheiros tentavam ajudar Jonas, o mar continuava revolto. Mas quando o entregaram ao destino que Deus havia determinado, a paz voltou. Isso mostra que, às vezes, o problema que se enfrenta não é o diabo, é a desobediência de se manter alguém a bordo, que Deus já mandou deixar partir. Deus não quer que ninguém viva preso a alianças que ele já desfez. E muitos estão sofrendo tempestades espirituais justamente por isso. Continuam insistindo em carregar pessoas que não querem mudar, que zombam da palavra, que se afastaram da fé e se alimentam de murmuração. Enquanto isso, o barco espiritual vai afundando lentamente. Mas há uma saída, e ela começa com uma decisão: obedecer à voz de Deus, mesmo que doa. O afastamento, às vezes, é o maior ato de amor. Quando se entrega alguém nas mãos do Senhor, está se dizendo: Pai, eu confio que Tu sabes o que é melhor. E é nesse momento que o fardo é retirado e a paz retorna ao coração. Há uma história no livro de Juízes, capítulo 16, que ilustra bem isso: a de Sansão e Dalila. Sansão insistiu em permanecer ao lado de alguém que Deus já havia mostrado não ser para ele. Ele foi avisado, alertado, mas ignorou os sinais. O resultado foi a perda da força, da visão e da liberdade. Isso mostra que até os escolhidos podem cair se ignorarem as advertências de Deus sobre quem deve ou não permanecer em suas vidas. Quando o Espírito Santo fala pare, é porque ele já viu o fim. Ele sabe o quanto uma ligação errada pode roubar anos de propósito, atrasar promessas e até esfriar a fé. Deus não deseja ver seus filhos presos a pessoas que se opõem à luz. E cada vez que alguém insiste em manter o que ele mandou cortar, uma parte da unção se esvai. Por isso é necessário vigiar. O tempo do fim exige discernimento. O apóstolo Paulo advertiu em 2ª carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 14. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Por quê? Que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Essa palavra não é apenas para relacionamentos amorosos, mas para toda forma de parceria, amizade ou aliança. Deus está dizendo: é hora de soltar o que te prende. Porque enquanto se segura o que Deus quer tirar, Ele não pode colocar o que realmente vem dele. É tempo de libertação, tempo de deixar ir. A obediência traz paz, mas a insistência traz peso. Quando o servo de Deus finalmente obedece e decide parar de ajudar quem o Senhor mandou deixar, algo sobrenatural acontece. O peso espiritual começa a cair e a paz que antes parecia distante volta a preencher o coração. É nesse instante que o céu se move a favor da obediência, porque Deus honra quem escolhe a sua vontade, mesmo quando ela é difícil de entender. Há pessoas que, depois de se afastarem de relacionamentos que Deus não aprovava, experimentam um renovo espiritual. O que antes estava travado começa a fluir. A oração volta a ter poder, o ânimo retorna e as bênçãos que pareciam distantes começam a se manifestar. Isso acontece porque Deus nunca retém o que prometeu. Ele apenas espera que o coração esteja no lugar certo para receber. Quando o servo de Deus decide cortar o que o impede de avançar, o Espírito Santo começa a restaurar áreas que estavam esquecidas. Deus devolve a força, renova a fé e traz de volta o brilho espiritual. É como se as correntes invisíveis se rompessem,
e o crente voltasse a andar leve, cheio da presença divina, porque a obediência sempre conduz à liberdade, e há uma promessa especial para os que obedecem. Está em Salmos capítulo 37, versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. Essa entrega inclui também as pessoas. Entregar alguém nas mãos de Deus não é abandono, é confiança. É dizer: Senhor, eu já fiz o que pude, agora é contigo. Quando essa entrega é verdadeira, Deus começa a agir de forma que ninguém pode explicar, porque Ele transforma o impossível em testemunho. Há histórias incríveis na Bíblia que mostram isso. Abraão, por exemplo, foi testado quando Deus pediu que deixasse sua terra e sua parentela. Ele obedeceu e, por causa dessa obediência, tornou-se pai de uma nação inteira. O segredo do sucesso espiritual de Abraão não foi força, foi rendição. Ele não discutiu com Deus, apenas confiou. E é isso que o Senhor está pedindo hoje: confiança total. Quantas vezes o Espírito Santo já mostrou que é hora de soltar, mas o coração insistiu em segurar? Quantas vezes a voz interior dizia pare, mas a compaixão humana dizia mais uma vez? É hora de entender que quem ama de verdade entrega. O amor verdadeiro não prende, liberta, e quando se entrega nas mãos de Deus, o resultado é perfeito, mesmo que no início doa. Deus quer tirar o fardo que pesa sobre os ombros. Ele quer restaurar o descanso espiritual, quer reacender o fogo que se apagou por causa de relacionamentos, amizades e laços que drenaram a fé. O Espírito Santo está dizendo: deixe eu cuidar. Pare de tentar ser o Salvador, porque eu já enviei o Salvador. E esse Salvador é Cristo Jesus, o único capaz de transformar o coração humano. Há poder em obedecer. Quando Jonas foi lançado ao mar, a tempestade cessou. Quando Abraão soltou Ló, Deus abriu novos horizontes. Quando Paulo se afastou de quem não compartilhava da mesma visão, o Evangelho se expandiu. Toda separação dirigida por Deus carrega uma bênção escondida. E essa bênção só é revelada a quem tem coragem de obedecer. Deus está dizendo hoje: há algo novo, mas você precisa deixar o velho. Há promessas que ainda não se cumpriram, porque há pessoas e situações que ocupam o lugar da promessa. Mas quando o servo de Deus decide soltar, o céu se move. E quando o céu se move, nada pode impedir o fluir da bênção. Por isso, amados irmãos, este é o momento de reflexão. Pergunte ao Espírito Santo: quem o Senhor quer que eu entregue em tuas mãos? E quando ele mostrar, obedeça. Não hesite. O obediente nunca perde. Ele apenas abre espaço para algo maior. E se essa mensagem tocou o coração, declare nos comentários: Senhor, eu entrego e confio em Ti. Escreva também o nome das pessoas pelas quais vai orar e entregar nas mãos de Deus. Porque quando se entrega com fé, o milagre começa. E por fim, se ainda não entregou a vida a Jesus, este é o momento. Ele é o único caminho, a verdade e a vida. Abra o coração e diga: Senhor Jesus, eu te aceito como meu Salvador. Procure uma igreja próxima, congregue, cresça na palavra e viva o propósito que o Senhor preparou. Porque quando se obedece a Deus, não há perda, há livramento, restauração e renovo. E o Espírito Santo te diz hoje: pare de ajudar quem eu estou tratando e veja o que eu farei em tua vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê paz. Em nome de Jesus Cristo. Amém.